Pronto, vocês devem ter visto aí que a reunião está sendo gravada. Só para a gente conseguir conversar e manter tudo disponível para vocês online. Bom dia a todos, meu nome é Murilo, eu sou professor do Departamento de Ecologia aqui do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Já estou no departamento há 5 anos e sou responsável por essa turma de Ciências do Ambiente, turma B, que é a turma de Engenharia de Redes, correto? Todo mundo está me ouvindo bem, alto, está claro, tem algum problema de internet ou está tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Tranquilo, professor. Massa, valeu. Tem alguém jogando GTA aí ou alguma coisa do tipo? Espero que não, né? Beleza. Galera, antes de começar, eu vou passar para vocês um videozinho para iniciar a discussão da disciplina e depois a gente fala um pouco mais sobre a disciplina, conversa como vai ser, apresento o plano de aula para vocês. Então, primeiro de tudo eu vou passar um vídeo, esse vídeo deve ter uns 20, 22 minutos, é um vídeo tranquilo. Ele está em inglês, mas tem legenda, ele está disponível no YouTube, mas também tem o link dele no Moodle. Mais para frente a gente conversa sobre o Moodle, sobre essas coisas, mas vamos assistir o vídeo primeiro, enquanto isso o pessoal vai entrando, e depois a gente conversa um pouco mais sobre a disciplina. Então, bora lá. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Se vocês também estiverem escutando o som do vídeo, me avisem, por favor. Vocês estão enxergando a minha tela? Tudo assim, professor. Beleza. Me digam se vocês estão escutando o som do vídeo. Aqui eu não estou escutando, não. Não estão escutando, não? Então, deixa eu fazer outra coisa aqui. Espera lá. Vocês ainda estão me escutando? Ok. Estão escutando o som do vídeo? Sim. Beleza. Depois, se vocês quiserem, vocês podem rever o vídeo com maior detalhe, mas o mais importante é a legenda. Então, vamos lá. Soltando. Do you have one of these? I got a little obsessed with mine. In fact, I got a little obsessed with all my stuff. Have you ever wondered where all the stuff we buy comes from and where it goes when we throw it out? I couldn't stop wondering about that, so I looked it up. And what the textbook said is that stuff moves. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Pronto. De novo. Through a system from extraction to production to distribution to consumption to disposal. All together, it's called the materials economy. Well, I looked into it a little bit more. In fact, I spent 10 years traveling the world, tracking where our stuff comes from and where it goes. And you know what I found out? That is not the whole story. There is a lot missing from this explanation. For one thing, this system looks like it's fine. No problem. But the truth is, it's a system in crisis. And the reason it's a system in crisis is it's a linear system and we live on a finite planet. And you cannot run a linear system on a finite planet indefinitely. Every step along the way, this system is interacting with the real world. In real life, it's not happening on a blank white page. It's interacting with societies, cultures, economies, the environment. And all along the way, it's bumping up against limits. Limits we don't see here because the diagram is incomplete. So let's go back through. Let's fill in some of the blanks and see what's missing.
Well, one of the most important things that's missing is people. Yes, people. People live and work all along this system. And some people in this system matter a little more than others. Some have a little more say. Who are they? Well, let's start with the government. Now, my friends tell me I should use a tank to symbolize the government, and that's true in many countries and increasingly in our own. After all, more than 50% of our federal tax money is now going to the military. But I'm using a person to symbolize the government because I hold true to the vision and values. The government should be of the people, by the people, for the people. It's the government's job to watch out for us, to take care of us. That's their job. Then along came the corporation. Now, the reason the corporation looks bigger than the government is that the corporation is bigger than the government. Of the 100 largest economies on Earth now, 51 are corporations. And as the corporation has grown in size and power, we've seen a little change in the government where they're a little more concerned in making sure everything's working out for those guys than for us. Okay, so let's see what else is missing from this picture. We'll start with extraction, which is a fancy word for natural resource exploitation, which is a fancy word for trashing the planet. What this looks like is we chop down the trees, we blow up mountains to get the metals inside, we use up all the water, and we wipe out the animals. So here we are running up against our first limit. We are running out of resources. We are using too much stuff. Now, I know this can be hard to hear, but it's the truth, so we've got to deal with it. In the past 3 decades alone, 1/3 of the planet's natural resource base has been consumed. Gone. We are cutting and mining and hauling and trashing the place so fast that we're undermining the planet's very ability for people to live here. Where I live, in the United States, we have less than 4% of our original forests left. 40% of the waterways have become undrinkable. And our problem is not just that we're using too much stuff, but we're using more than our share. We have 5% of the world's population, but we're using 30% of the world's resources and creating 30% of the world's waste. If everybody consumed at US rates, we would need 3 to 5 planets. And you know what? We've only got 1. So my country's response to this limitation is simply to go take somebody else's. This is the third world, which some would say is another word for our stuff that somehow got on somebody else's land. So what does that look like? The same thing, trashing the place. 75% of global fisheries now are fished at or beyond capacity. 80% of the planet's original forests are gone. In the Amazon alone, we're losing 2,000 trees a minute. That is 7 football fields a minute. And what about the people who live here? Well, according to these guys, they don't own these resources, even if they've been living there for generations. They don't own the means of production, and they're not buying a lot of stuff. And in this system, if you don't own or buy a lot of stuff, you don't have value. So next, the materials move to production. And what happens there is we use energy to mix toxic chemicals in with the natural resources to make toxic contaminated products. There are over 100,000 synthetic chemicals in use in commerce today. Only a handful of them have even been tested for health impacts, and none have been tested for synergistic health impacts. That means when they interact with all the other chemicals we're exposed to every day. Só para lembrar, se vocês quiserem anotar algumas coisas que vocês acharem interessante para a gente discutir depois, façam isso, por favor. So we don't know the full impact on health and the environment of all these toxic chemicals, but we do know one thing. Toxics in, toxics out. As long as we keep putting toxics into our industrial production systems, we're going to keep getting toxics in the stuff that we bring into our homes and workplaces and schools, and our bodies. Like BFRs, brominated flame retardants, they're a chemical that make things more fireproof, but they are super toxic. They're a neurotoxin. That means toxic to the brain. What are we even doing using a chemical like this? Yet we put it in our computers, our appliances, couches, mattresses, even some pillows. In fact, we take our pillows, we douse them in a neurotoxin, then we bring them home and put our heads on them for 8 hours a night to sleep. Now, I don't know, but it seems to me in this country with so much potential, we could think of a better way to stop our heads from catching on fire at night. Now, these toxics build up the food chain and concentrate in our bodies. Do you know what is the food at the top of the food chain with the highest level of many toxic contaminants? Human breast milk. That means that we've reached a point where the smallest members of our societies, our babies, are getting the highest lifetime dose of toxic chemicals from breastfeeding from their mothers.
Is that not an incredible violation? Breastfeeding must be the most fundamental human act of nurturing. It should be sacred and safe. Now, breastfeeding is still best, and mothers should definitely keep breastfeeding, but we should protect it. They should protect it. I thought they were looking out for us. And of course, the people who bear the biggest brunt of these toxic chemicals are the factory workers, many of whom are women of reproductive age. They're working with reproductive toxins, carcinogens, and more. Now I ask you, what kind of woman of reproductive age would work in a job exposed to reproductive toxins except for a woman with no other option? And that's one of the beauties of this system. The erosion of local environments and economies here ensures a constant supply of people with no other option. Globally, 200,000 people a day are moving from environments that have sustained them for generations into cities, many to live in slums, looking for work, no matter how toxic that work may be. So you see, it's not just resources that are wasted along this system, but people too. Whole communities get wasted. Yep, toxics in, toxics out. A lot of the toxics leave the factories in products, but even more leave as byproducts or pollution. And it's a lot of pollution. In the US, our industry admits to releasing over 4 billion pounds of toxic chemicals a year. And it's probably a lot more because that's only what they admit. So that's another limit, because yuck, who wants to look at and smell 4 billion pounds of toxic chemicals a year? So what do? Move the dirty factories overseas, pollute someone else's land. But surprise, a lot of that pollution is coming right back at us, carried by wind currents. So what happens after all these natural resources are turned into products? Well, it moves here for distribution. Now, distribution means selling all the toxic contaminated junk as quickly as possible. The goal here is to keep the prices down, keep the people buying, and keep the inventory moving. How do they keep the prices down? Well, they don't pay the store workers very much, and they skimp on health insurance every time they can. It's all about externalizing the costs. What that means is that the real costs of making stuff aren't captured in the price. In other words, we aren't paying for the stuff we buy. I was thinking about this the other day. I was walking to work and I wanted to listen to the news, so I popped into a Radio Shack to buy a radio. I found this cute little green radio for $4.99. I was standing there in line to buy this thing, and I was thinking, how could $4.99 possibly capture the cost of making this radio and getting it into my hands? The metal was probably mined in South Africa. The petroleum was probably drilled in Iraq. The plastics were probably produced in China. And maybe the whole thing was assembled by some 15-year-old in a maquiladora in Mexico. $4.99 wouldn't even pay the rent for the shelf space it occupied until I came along, let alone part of the staff guy's salary who helped me pick it out, or the multiple ocean cruises and truck rides pieces of this radio went on. That's how I realized I didn't pay for the radio. So who did pay? Well, these people paid with the loss of their natural resource space. These people paid with the loss of their clean air, with increasing asthma and cancer rates. Kids in the Congo paid with their future. 30% of the kids in part of the Congo have dropped out of school to mine coltan, a metal we need for our cheap and disposable electronics. These people even paid by having to cover their own health insurance. All along this system, people pitched in so I could get this radio for $4.99. And none of these contributions are recorded in any accounts book. That's what I mean by the company owners externalize the true costs of production. And that brings us to the golden arrow of consumption. This is the heart of the system, the engine that drives it. It is so important that protecting this arrow has become the top priority for both of these guys. That's why after 9/11, when our country was in shock, and President Bush could have suggested any number of appropriate things, to grieve, to pray, to hope. No, he said to shop, to shop. We have become a nation of consumers. Our primary identity has become that of being consumers, not mothers, teachers, farmers, but consumers. The primary way that our value is measured and demonstrated is by how much we contribute to this arrow, how much we consume. And do we? We shop and shop and shop, keep the materials flowing, and flow they do. Guess what percentage of total materials flow through this system is still in product or use 6 months after their date of sale in North America? 50%? 20? No, 1%. 1. In other words,
99% of the stuff we harvest, mine, process, transport, 99% of the stuff we run through this system is trashed within 6 months. Now, how can we run a planet with that level of materials throughput? It wasn't always like this. The average US person now consumes twice as much as they did 50 years ago. Ask your grandma. In her day, stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So how did this happen? Well, it didn't just happen. It was designed. Shortly after World War II, these guys were figuring out how to ramp up the economy. Retailing analyst Victor Lebow articulated the solution that's become the norm for the whole system. He said, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed, burned up, replaced, and discarded at an ever-accelerating rate. President Eisenhower's Council of Economic Advisors chairman said that the American economy's ultimate purpose is to produce more consumer goods. More consumer goods? Our ultimate purpose? Not provide health care or education or safe transportation or sustainability or justice? Consumer goods? How did they get us to jump on board this program so enthusiastically? Well, two of their most effective strategies are planned obsolescence and perceived obsolescence. Planned obsolescence is another word for designed for the dump. It means they actually make stuff to be useless as quickly as possible, so we'll chuck it and buy a new one. It's obvious with things like plastic bags and coffee cups, but now it's even big stuff. Mops, DVDs, cameras, barbecues, even everything. Even computers. Have you noticed that when you buy a computer now, the technology is changing so fast that in just a couple of years, it's actually an impediment to communication? I was curious about this, so I opened up a big desktop computer to see what was inside. And I found out that the piece that changes each year is just a tiny little piece in the corner. But you can't just change that one piece because each new version is a different shape. So you gotta chuck the whole thing and buy a new one. So I was reading industrial design journals from the 1950s when planned obsolescence was really catching on. These designers are so open about it. They actually discuss how fast can they make stuff break that still leaves the consumer having enough faith in the product to go out and buy another one. It was so intentional. But stuff cannot break fast enough to keep this arrow afloat. So there's also perceived obsolescence. Now, perceived obsolescence convinces us to throw away stuff that is still perfectly useful. How do they do that? Well, they change the way the stuff looks. So if you bought your stuff a couple of years ago, everyone can tell that you haven't contributed to this arrow recently. And since the way we demonstrate our value is contributing to this arrow, it can be embarrassing. Like, I've had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My coworker just got a new computer. She has a flat, shiny, sleek monitor. It matches her computer, it matches her phone, even her pen stand. She looks like she's driving in Spaceship Central, and I look like I'm on a washing machine on my desk. Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women's shoe heels go from fat one year to skinny the next to fat to skinny? It's not because there's some debate about which heel structure is the most healthy for women's feet. It's because wearing fat heels in a skinny heel year shows everybody that you haven't contributed to that arrow as recently, so you're not as valuable as that person in skinny heels next to you, or more likely in some ad. It's to keep us buying new shoes. Advertisements and media in general plays a big role in this. Each of us in the US is targeted with over 3,000 advertisements a day. We see more advertisements in 1 year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong, we are wrong, but it can all be made right if we just go shopping. Media also helps by hiding all of this and all of this. So the only part of the materials economy we see is the shopping. The extraction, production, and disposal all happens outside of our field of vision. So in the US, we have more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is actually declining. Our national happiness peaked in the 1950s, the same time that this consumption mania exploded. Interesting coincidence. I think I know why. We have more stuff, but we have less time for the things that really make us happy. Friends, family, leisure time. We're working harder than ever. Some analysts say we have less leisure time than any time since feudal society. And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? Watch TV and shop.
In the US, we spend 3 to 4 times as many hours shopping as our counterparts in Europe do. So we're in this ridiculous situation where we go to work, maybe 2 jobs even, and we come home and we're exhausted. So we plop down on our new couch and watch TV, and the commercials tell us you suck. So you got to go to the mall to buy something to feel better, and then you got to go to work more to pay for the stuff you just bought. So you come home and you're more tired. So you sit down and you watch more TV, and it tells you to go to the mall again. And we're on this crazy work, watch, spend treadmill, and we could just stop. So in the end, what happens to all this stuff we buy anyway? This rate of consumption can't fit into our houses, even though the average house size has doubled in this country since the 1970s. It all goes out in the garbage. And that brings us to disposal. This is the part of the materials economy we all know the most because we have to haul the junk out to the curb ourselves. Each of us in the United States makes 4.5 pounds of garbage a day. That's twice what we each made 30 years ago. All of this garbage either gets dumped in a landfill, which is just a big hole in the ground, or if you're really unlucky, first it's burned in an incinerator and then dumped in the landfill. Either way, they both pollute the air, land, water, and don't forget, change the climate. Incineration is really bad. Remember those toxics back in the production stage? Well, burning the garbage releases the toxics up into the air. Even worse, it makes new super toxics, like dioxin. Dioxin is the most toxic man-made substance known to science, and incinerators are the #1 source of dioxin. That means that we could stop the #1 source of the most toxic man-made substance known just by stopping burning the trash. We could stop it today. Now, some companies don't want to deal with building landfills and incinerators here, so they just export the disposal too. What about recycling? Does recycling help? Yes, recycling helps. Recycling reduces the garbage at this end, and it reduces the pressure to mine and harvest new stuff at this end. Yes, 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 we should all recycle, but recycling is not enough. Recycling will never be enough for a couple reasons. First, the waste coming out of our houses is just the tip of the iceberg. For every 1 garbage can of waste you put out on the curb, 70 garbage cans of waste were made upstream just to make the junk in that 1 garbage can you put out on the curb. So even if we could recycle 100% of the waste coming out of our households, it doesn't get to the core of the problems. Also, much of the garbage can't be recycled, either because it contains too many toxics or it's designed not to be recyclable in the first place. Like those juice packs, where they have layers of metal and paper and plastic all smushed together, you can never separate those for true recycling. So you see, it is a system in crisis. All along the way, we're bumping up against limits. From changing climate to declining happiness, it's just not working. But the good thing about such an all-pervasive problem is there are so many points of intervention. There are people working here on saving forests, here on clean production, labor rights, fair trade, conscious consuming, blocking landfills and incinerators, and very importantly, taking back our government so that it really is by the people, for the people. All of this work is critically important, but things really start moving when we see the connections, when we see the big picture. When people all along this system get united, we can reclaim and transform this whole linear system into something new, a system that doesn't waste resources or people. You see, what we really need to chuck is that old school throwaway mindset. There's a new school of thinking about this stuff, and it's based on sustainability and equity. Things like green chemistry, zero waste, closed loop production, renewable energy, local living economies. It's already started. Some say it's unrealistic, too idealistic that it can't happen. I say the ones who are unrealistic are those who think that we can continue with the old way. They're dreaming. Remember, that old way didn't just happen. It wasn't like gravity that we just have to live with. People created it, and we're people too. So let's create something new. There's a lot of information on this website about groups doing incredible work. Click around, get involved. Um minutinho enquanto eu vou trocando aqui. Estão me ouvindo? Tô sim, professor. Beleza. Alguém já tinha visto esse vídeo?
Gostaram do vídeo? O que vocês acharam de interessante? Tinha alguém que ia falar, uma moça ia falar a hora que eu estava falando. Alguém anotou alguma coisa interessante sobre o vídeo? Algum dado que ela falou? É um vídeo que fala da realidade americana, né? Mas se encaixa muito bem no tipo de economia que a gente tem, mais corrente em praticamente qualquer país do mundo, você vai ter mais ou menos esse mesmo mecanismo. O que vocês acharam interessante? O que vocês anotaram aí de coisas interessantes que ela falou? Algum dado interessante? O Vitor falou aqui, eu gostaria de ver a reação de Thomas Malthus descobrindo que isso ia acontecer. Ele subestimou a capacidade do ser humano de destruir mais rápido e melhor o planeta. As pessoas às vezes nem pensam no que vai acontecer, não tem nem como pensar. A gente vai progredindo na humanidade em pequenos passos, né? Você vai descobrindo uma coisinha, depois descobre outra, e acaba que você não tem como prever o que vai acontecer, uma sequência de passos imprevisível. Alguém anotou alguma coisa interessante aí? Alguém lembra de ter visto alguma coisa interessante? Se vocês pensarem no vídeo e pensarem também no que vocês têm visto ou lido que está acontecendo no país hoje, ou nos países, ou no mundo, certamente vocês vão encontrar algumas semelhanças. Sobre os lixos nos aterros, foi Lindsay que falou. Sobre os lixos nos aterros, compensa queimar antes de enterrar para reduzir o espaço ocupado? Ou é melhor não produzir a fumaça? São perguntas aplicadas. Provavelmente compensa você não queimar antes, né? Mas depende do tipo de resíduo. Porque se você queima os gases, as substâncias tóxicas, o que tiver, vai para a atmosfera, se você não tiver um controle sobre isso. Mas, enfim, depois ao longo do curso a gente vai conversando mais sobre essas coisas, sobre essas dúvidas. Quem mais? Vocês viram, por exemplo, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Sobre a Tainá, sobre as trocas de aparelhos de uma forma desnecessária, apenas para o fim de consumo. Você viu que a gente faz isso o tempo inteiro, né, Tainá? Se vocês olharem, estava assistindo ontem, estava vendo TV só para antes de dormir e comecei a ver um pedaço de Big Brother, para o meu desespero. E aí você começa a ver as roupas que as pessoas usam, o estilo das pessoas, tudo é feito para você achar que tua roupa não é... Você ter uma camiseta normal como essa aqui não é legal, não tá na moda, você tem que comprar o óculos da moda, o tênis da moda, enfim. Tudo é feito para você se achar, como eles disseram, se achar um lixo, né? Para poder comprar mais, para poder entrar no sistema. O Vitor falou aqui, também achei muito interessante a analogia da seta do consumo, de que se você não parece estar contribuindo para a seta recentemente, você é meio que excluído do meio. Exatamente. Tudo que vocês forem pensar em termos de consumo, se é comer a comida da moda, é usar um relógio da moda, é usar um tênis da moda, ou fazer tal esporte, tá tudo ligado àquela seta dourada do consumo. A Rafaela, achei muito chocante o dado de leite materno ser um alimento tóxico. Não é que é um alimento tóxico, Rafaela. O leite materno é um dos alimentos mais saudáveis e mais ricos que tem para o neném. Então, todo mundo tem que continuar alimentando os seus nenéns, uma boa. O problema é que tem alguns locais onde o leite materno está contaminado. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas se vocês procurarem notícias sobre leite materno contaminado, vocês vão encontrar relatos no Mato Grosso, em áreas de produção agrícola intensa, onde os aviões passam pulverizando agrotóxicos pelas plantações. Nesses lugares já foi reportado substâncias tóxicas no leite materno, e aí as coisas começam a acumular na cadeia, no nosso corpo, no nosso fígado, nos nossos filhos, enfim. Isso tudo é real. O João Vitor falou, achei interessante quando ela disse que os Estados Unidos consomem 30% do que o mundo oferta quando precisariam de apenas 5%. Exatamente.
Olhem em casa. Será que vocês precisam de tudo que tem dentro de casa? É estritamente necessário? Quando a gente sai de férias ou vai fazer alguma viagem ou simplesmente vai acampar no final de semana, a gente se dá conta de quanta coisa desnecessária a gente tem dentro de casa. Às vezes a gente só pode levar uma ou duas malas no máximo e você tem coisa para preencher 4, 5, às vezes até 10 malas de 24 quilos. Parece besteira, mas tem muita gente que tem coisa desse tipo, que acumula, que consome nessa intensidade. A Amanda também falou sobre a quantidade absurda que os Estados Unidos produzem de lixo. Não só os Estados Unidos, essa é uma realidade americana, mas a nossa também é. Tirem, se vocês estiverem curiosos em relação ao lixo, só visitem a cozinha de vocês. Vejam quanto vocês jogam fora por dia de lixo, seja de material reciclado ou de material orgânico. Comecem a monitorar, a registrar, cada dia que vocês forem, quantos dias vocês estão jogando lixo por semana, quanto pesa cada um dos sacos que vocês estão jogando fora, e vocês vão ver que essa realidade está super próxima da gente. Eu aqui jogo lixo uma vez por semana e deve ter, sei lá, lixo orgânico deve ter uns 3 quilos, 4 quilos, e lixo reciclável também deve ter pelo menos talvez uns 4, 5 quilos também. Às vezes menos, porque eu evito consumir muita coisa. Mas enfim, façam o teste na casa de vocês. Júlia falou sobre populações migrarem do interior para favelas em busca de trabalho e acabam indo para um fosso de poluição e superpopulação, enquanto no interior tinha qualidade de vida, mas não tinham recursos básicos para sobreviver. Pois é. Quantos de nós ou quantos de nossos familiares já fizeram esse percurso de ter que sair de algum lugar onde ele não tinha muito luxo, não tinha muito acesso a recursos, a bens de consumo, a eletrônicos, enfim, mas tinha uma qualidade de vida boa, porque produzia, porque tinha animal, porque consumia o leite da vaca, porque nadava no riacho, e de repente ele tem que sair de lá para morar em cidade grande, aglomerado, dentro de favelas, enfim. Essa é a nossa realidade o tempo inteiro. Esse vídeo é super rico, porque ele traz esse monte de informações, na verdade ele mistura esse monte de informações e traz isso tudo numa sequência lógica de como isso se encaixa dentro do sistema. É óbvio que nem todos esses problemas estão acontecendo simultaneamente em todos os lugares. Então, por exemplo, a gente de repente não está tendo tão produto tóxico nos nossos supermercados, mas de repente a gente tem uma intensidade de uso dos recursos muito mais intensa, a gente está consumindo os recursos de florestas, de água, muito mais intensamente. Mas as coisas estão acontecendo no dia a dia, vocês têm ouvido falar de mudança climática, vocês têm ouvido falar de problemas com moradia, vocês têm ouvido falar de pessoas com baixa qualidade de vida, ou pelo menos com um consumo muito menor do que seria o ideal para sustentar uma vida saudável. Se vocês forem abrir o jornal hoje, ou se vocês tiverem visto ontem, estão falando aí sobre uma potencial fábrica de cerveja que tem problema com água, ou seja, tem um problema na captação do recurso, né? Se a fábrica de cerveja está captando água, vai sobrar menos água para quem está em volta, de repente a agricultura vai ser prejudicada, as pessoas que têm acesso à água ou que tinham acesso à água vão ter menos acesso. Se vocês pensarem em produto sustentável, em cadeia circular, se vocês falarem de lixo, de obsolescência programada, de obsolescência percebida, enfim, tudo isso está no nosso dia a dia, o tempo inteiro. E às vezes a gente não faz a ligação das coisas, a gente não liga os pontinhos, não entende que isso tudo faz parte de um sistema. A Júlia falou aqui, sobre populações migrarem do interior para favelas. Isso já falou, beleza. Isso faz parte do nosso dia a dia, a gente não enxerga. Também, se vocês procurarem na notícia, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente recebeu, por engano, assim, mandaram containers com lixos hospitalares da Espanha, veio bater aqui no Nordeste brasileiro. O vídeo falou, às vezes quando não tem o que fazer com o lixo, as pessoas exportam para outros países. Pois é, a gente já recebeu alguns desses containers algumas vezes.
Amanda perguntou, professor, e sobre os Estados Unidos ser um país muito poluente e mesmo assim ter saído do Acordo de Paris? A gente vai falar sobre isso ao longo da disciplina. Então, essas coisas que eu estou falando para vocês é mais para incitar a discussão, mais para vocês começarem a prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque tem muita coisa ligada a esses vídeos. Se vocês olharem no supermercado, está cheio de produto com selo verde, produto bio, que é produzido sem agrotóxico, enfim. Por quê? Porque isso está dentro dessa linha de mudar o tipo de cadeia de produção, de mudar a forma como a gente se relaciona com os nossos bens e serviços e mudar o tipo de consumo que as pessoas têm praticado. Isso está dentro do dia a dia, a gente está passando por essa mudança nesse exato momento e vocês serão um dos grandes responsáveis por essa mudança. Então, acho que por isso que essa disciplina é tão importante. Tainá falou, também achei estranho o fato deles colocarem produtos tóxicos nos travesseiros para que eles não peguem fogo. Pois às vezes tem algumas coisas exageradas no vídeo, mas, enfim, se vocês forem pensar, isso acontece. Se eu não me engano, vocês se lembram do acidente na boate Kiss, no Rio Grande do Sul, que pegou fogo, se eu não me engano, tinha uma fumaça tóxica nas coisas. Não, a boate estava trancada, acho que foi ano passado, ano retrasado, na Inglaterra, se eu não me engano. Um prédio pegou fogo e a espuma que é usada no revestimento para evitar um incêndio, que eles colocam dentro da parede, contém esses produtos químicos que às vezes são tóxicos. Então, se começa a pegar fogo o negócio, as substâncias saem, começam a sufocar as pessoas, às vezes até matar por conta disso. Então, são coisas que acontecem, não necessariamente no travesseiro, mas os produtos que a gente usa, em geral, tem alguns desses produtos. Deixa eu só compartilhar com vocês mais um pouco aqui, e daqui a pouco a gente fala da disciplina certinho. Isso é só para incitar vocês agora no começo. Estão vendo meu slide aqui? Sim. Beleza. Vocês já viram o vídeo? Se vocês quiserem rever o vídeo com mais cuidado, para entender os maiores detalhes, ele vai estar no Moodle disponível para vocês, é só procurar no YouTube História das Coisas. Eu vou trazer mais um exemplo aqui relacionado à pesca, porque eu trabalho com peixe, eu trabalho com água, então essa é a minha especialidade. Se vocês pensarem aqui sobre pesca é o que a gente fala quando a gente está pescando muito mais do que a capacidade do sistema tem de fornecer peixe para a gente. Então, você precisa comer filé de peixe, você precisa comer alimento relacionado a peixe. Sushi, eu adoro sushi, acho que tem muita gente que também gosta. Mas quando a gente começa a pescar muito mais peixe do que tem peixe no mar ou no rio, a gente pode causar um problema de declínio desses estoques. O estoque é a quantidade de peixe que tem nesses lugares. Então, quando a gente causa esse declínio, significa que a gente está capturando, a gente está pegando muito mais peixe do que os ecossistemas conseguem produzir naturalmente. Então, a captura de peixe aqui tem crescido vertiginosamente, ela pelo menos cresceu até 1990, mas a taxa per capita de captura diminuiu ao longo do tempo. Se vocês olharem esse gráfico aqui, então tem aqui milhões de toneladas de peixes capturados, tanto em água salgada, tanto em água doce ou salgada, mas de forma natural. E aqui produzido por aquicultura. Aquicultura é quando você tem um poço, você tem uma fazenda e começa a criar peixe. Então, se vocês olharem a captura de peixe, ela vai aumentando ao longo do tempo, mas depois chega um momento em que ela estagna. A captura selvagem, quer dizer, você ir no ecossistema, você ir no mar, você ir no rio e capturar peixe. Ela estagna a partir de 1990 e mantém ritmos constantes. Mas a produção pesqueira, ela continua aumentando vertiginosamente e vai continuar aumentando nos próximos anos. Esse gráfico já está um pouco desatualizado, de 2014, mas ele serve bastante para exemplificar isso.
Então, nós temos uma demanda crescente, que cresce o tempo inteiro, e gera uma sobreexploração. Por que a demanda é crescente? Porque tem muita gente nascendo no mundo. A gente tem cada vez mais gente, cada vez mais pessoas com acesso a sushi, por exemplo, a comida, a peixe. Então, essa demanda tende a aumentar no planeta, porque a população humana continua aumentando. Muitas espécies de peixes já são extintas comercialmente. Quando ela é extinta comercialmente, significa que já tem tão pouco do peixe no ambiente natural que é difícil você capturar. Se é difícil você capturar, o preço aumenta demais. Se o preço aumenta demais, as pessoas param de comprar. Se elas param de comprar, acaba inviabilizando aquele comércio, porque fica muito caro, ou não compensa você comprar, não compensa você pescar, porque você precisa investir muito para poder capturar aquela mesma quantidade de peixe. Então, eles simplesmente param de explorar comercialmente. Isso significa que eles não vão mais pescar aquela espécie, que ela já está com estoque tão baixo, tem tão poucos indivíduos na natureza que não vale a pena capturar. Porque eles não são mais rentáveis economicamente devido ao baixo estoque, porque você já pegou tanto indivíduo na natureza que não tem mais o suficiente para você conseguir comercializar. Esse é um artigo da Nature, de 2003, mas que mostra tendências muito interessantes de captura de peixe, na verdade, biomassa de peixes ao longo do tempo. Então, cada um desses gráficos aqui representa captura de peixes por 100 anzóis. 100 anzóis é uma medida de esforço de pesca. Cada vez mais, à medida que os estoques vão diminuindo, que a quantidade de peixe vai diminuindo, você precisa aumentar o esforço de pesca. Então, para poder controlar por esse viés de esforço de captura, eles colocam aqui uma medida, captura em quilos ou em toneladas, seja lá o que for, para cada 100 anzóis. Então, para cada 100 anzóis, como se você tivesse colocado 100 varinhas dentro d'água, quantos peixes você vai capturar? Então, isso ao longo do tempo. Então, aqui o eixo X mostra o tempo, as décadas em anos. E cada um desses gráficos aqui representa um lugar diferente no planeta, um mar, um oceano, enfim, uma região específica do mar. Se vocês olharem todos esses gráficos aqui, eles todos têm uma tendência muito parecida. Praticamente todos uma tendência exponencial negativa. Vocês que são engenheiros devem ser bons em matemática, em estatística também. Vocês devem ver que a quantidade de peixe pescado diminui acentuadamente ao longo do tempo. E vocês veem que em vários locais do mundo, esses estoques já estão bem baixos. Você tinha um estoque inicialmente alto, mas que foi reduzido por conta da pesca comercial. A maior parte deles, todos eles estão em declínios, alguns muito acentuados, outros menos, com tendências mais suaves, mas estão todos mostrando uma mesma tendência de diminuição do pescado, de diminuição de produção de pesca, ou de diminuição de pesca, simplesmente, nos nossos mares. Se vocês olharem esse gráfico, ele também é muito informativo, é a mesma informação, só que dessa vez mostrado em um contexto do mundo. Todas as células aqui mostram locais onde a indústria pesqueira vai para pegar peixe para vender para a gente, nos supermercados. Então, cada um desses quadradinhos mostra um local específico no mundo, e as cores dentro desses quadradinhos representam o número de peixes capturados para cada 100 anzóis. Quanto mais avermelhado, mais peixe capturado é naquela célula. Então, olha aqui, tem pontinho vermelho aqui, pontinho vermelho aqui, pontinho vermelho aqui, aqui. Alguns pontinhos alaranjados significam que a captura ela é menor do que esses pontinhos vermelhos. E os quadradinhos amarelos ou em tons de branco, ou mais próximos do branco, representam uma captura baixa de peixe. Significa que, por mais que os barcos sigam até esses locais, eles vão conseguir capturar muito menos peixe porque os estoques já estão baixos, porque já foi muito pescada aquela área. Então, isso aqui é a taxa de captura em 1952. Se vocês olharem em 1958, uma informação interessante é que os lugares pescados aumentaram bastante. Olha aqui, antes era restrito a essa área, e depois, já para 1958, as áreas pescadas já foram praticamente ocorrendo em todo o mundo.
Se vocês olharem a sequência 1964, 1980, essas áreas tendem a ampliar cada vez mais. Então, a área pescada aqui e aqui, ela está bem maior que nesses dois mapas anteriores. E notem que à medida que eles vão abrindo novas áreas, a intensidade de captura ela vai sendo bem grande. Então, você tem aqui um monte de área com cores avermelhadas. Significa que tem muito peixe sendo capturado nessas áreas. Mas à medida que o tempo passa, essas mesmas áreas vão declinando em termos de captura. Isso significa que os peixes vão diminuindo. Então, onde antes eles capturavam muito peixe, nesse momento do tempo eles já não estavam capturando mais tantos peixes assim. Eles precisavam seguir para outras áreas para poder capturar mais peixe, para poder vender peixe para a gente no supermercado. Já em 1980, olha a taxa de captura, ela já está praticamente branca, amarelada. Você já não tem quase quadradinhos alaranjados e vermelhos, indicando que a captura de peixes ela é muito baixa. Mesmo mantendo o mesmo esforço de pesca, você tem sempre cada vez mais barco, melhores equipamentos, melhores radares, sensores, enfim, frotas maiores, cada vez melhores, com anzóis mais eficientes. Apesar disso, a quantidade de peixe está diminuindo muito intensamente nos oceanos, ok? E isso é visto claramente aqui nessas figuras. Eu estou falando de peixe, mas eu poderia estar falando de qualquer outro tipo de recurso. Poderia estar falando de água, poderia estar falando de florestas, enfim, petróleo, eventualmente, ou outros recursos que estão presentes, que são necessários para a nossa cadeia de consumo normal. E por que eu estou falando tudo isso associado ao vídeo que vocês viram? É porque essa disciplina, ela vai tentar tratar desse tipo de coisa, desses tipos de problema, e fazer com que vocês, pelo menos, reconheçam que esses problemas estão acontecendo hoje, na nossa frente, embaixo do nosso nariz. O problema do consumo está aí, vocês mesmos falaram de outros problemas de lixo, de produção ou de contaminação. Isso está no nosso dia a dia, isso está nos jornais o tempo inteiro, a gente está vivendo isso, mas às vezes a gente não se dá conta. E por que vocês têm que ficar aqui segunda-feira de manhã ouvindo esse blá blá que vocês eventualmente não gostariam de ouvir? Porque vocês são engenheiros, são vocês que vão pensar as formas de produção de amanhã. Por mais que vocês sejam engenheiros de telecomunicações, vocês vão projetar antenas, celulares, roteadores, seja lá o que for, vocês vão precisar pensar nessas questões de sustentabilidade, de estoque de recurso, de quantidade de recurso, de lixo disponível, tudo isso vai fazer parte da realidade de vocês. E como engenheiros, vocês têm o dever de produzir cada vez mais e melhor, cada vez mais com um custo mais baixo. Isso faz parte da produção. E vocês precisam pensar nessas questões antes de começar a produzir, para não acontecer o que o colega falou com o Thomas Malthus ali. Já pensou se o Thomas tivesse visto o que aconteceu com a população ou com o lixo, seja lá o que for? Vocês vão precisar pensar nas consequências do trabalho de vocês. Qual é o problema de vocês construírem uma barragem hidrelétrica? Qual é o problema de vocês construírem uma antena com determinado tipo de produto? Quanto de produto que eu vou ter que gastar para construir essa antena ou esse roteador, ou seja lá o que for? Isso vai fazer parte do dia a dia de vocês. Então, essa disciplina ela vai servir para discutir alguns desses conceitos ecológicos e fazer vocês pensarem no funcionamento da Terra e como ele se relaciona com essa cadeia produtiva. Vocês vão ter que se questionar cada vez mais em relação a isso. Não só porque vocês vão ser bonzinhos, entre aspas, e vão ter que pensar em sustentabilidade, porque faz bem para o planeta, porque faz bem para o ursinho panda ou para o urso polar que está lá no polo norte, no polo sul, sei lá. Não é por isso, é porque isso faz parte do discurso hoje em dia. Se vocês olharem o jornal, tem cada vez mais empresas falando de sustentabilidade, os países têm regras de sustentabilidade. Alguém mencionou o Acordo de Paris, que são normas que os países e as empresas, as organizações têm que seguir. Vocês provavelmente vão ouvir falar cada vez mais de financiamento verde,
de formas mais sustentáveis, de fundos verdes. Enfim, isso já faz parte da dinâmica do dia a dia. E mesmo na nossa economia, que às vezes não está tão avançada quanto em outros países, a gente já está começando a ver esse tipo de discurso. E vocês vão necessariamente ter que pensar nisso. Se vocês não pensarem, continuarem produzindo como há 30 anos, 50 anos atrás, vocês vão fatalmente perder emprego para alguém que vai pensar nessas questões. Vocês vão eventualmente ter um currículo muito pior do que um outro candidato que eventualmente fez um curso desse e pensou em outras técnicas, enfim, vai fazer parte do dia de vocês da faculdade. Então, vocês vão ter que, com esse curso, eu espero que vocês analisem, que vocês reconheçam causas de degradação ambiental e do capital natural em diferentes escalas. Vocês pensem o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no DF, ou mesmo na minha casa, no meu bairro. Como essas questões ambientais, de degradação ou simplesmente de uso racional dos recursos, pode ser tratado em cada uma dessas escalas. E olhando esses tópicos de um ponto de vista interdisciplinar. Vocês viram que o vídeo falou de recursos, falou de pessoas, falou de organizações, falou de ONGs, falou de governo, falou de bem-estar, falou de saúde. Não, a gente não vai tratar somente da questão ecológica. Não quero que vocês saiam daqui especialistas em ecologia ou especialistas em peixes, que é o meu caso. Mas eu quero que vocês pensem nessas questões, que vocês reconheçam, pelo menos, como os sistemas naturais e os sistemas ecológicos funcionam, para pensar no dia a dia de vocês como vocês podem usar essa lógica natural ou sustentável, entre aspas, nos meios produtivos que vocês forem criar. Eu quero que vocês analisem criticamente as possibilidades de redução do impacto ambiental, porque não adianta nada eu ficar aqui falando, isso causa isso, polui, isso não sei o quê, mostrar só os efeitos, se a gente não falar sobre as causas. O que está causando? Quem é que está sumindo com a água? Quem é que está esgotando a água no solo? Por que quem é que está usando essa matéria ou essa madeira que a gente está usando, ou que a gente está tirando de florestas nativas? Para onde isso vai? Esse computador que eu tenho aqui em mãos agora, onde é que ele foi feito? Que caminho que ele percorreu para chegar até a minha mesa? Se vocês forem parar para olhar as etiquetas, se vocês forem olhar os tênis de vocês, talvez tenham tênis que venham do Vietnã ou da Bangladesh, roupas, eventualmente calça, pode vir de Bangladesh, pode vir da Índia, de repente o celular ou o computador foi pensado e planejado nos Estados Unidos, foi montado na China e foi trazido para vocês até aqui de barco. Então, eu quero que vocês pensem nessas questões daqui para frente, e é para isso que serve essa disciplina. Para quê? Para vocês proporem alternativas de prevenção da degradação. Porque o jeito que está, se a gente continuar fazendo mais do mesmo, a gente vai bater com a cabeça no muro, literalmente. Então, a gente precisa repensar as formas de produzir, repensar as formas de consumo, para a gente lidar melhor com o ambiente, com o capital natural, com os nossos recursos hídricos e por aí vai. E isso tem que estar não só, não, daqui 50 anos, quando isso for a regra, eu vou pensar nisso. Não, isso vai ter que estar no dia a dia de vocês. Vocês vão ter que abrir o guarda-roupa de vocês e pensar nesse tipo de recurso, pensar nesse tipo de problema. Como é que essa calça jeans ou esse tênis chegou até você? De onde saiu esse recurso? Quem é que produziu? Por que foi tão barato? Essas coisas vocês precisam pensar no dia a dia, porque é assim que a gente vai estimular novas ideias, novas formas de produzir e que sejam melhores, que sejam mais saudáveis e que sejam mais sustentáveis, não só para a gente, quanto para o planeta. Então, a disciplina, Ciências do Ambiente, ela é para ser uma disciplina um pouco mais leve. Vocês são engenheiros, vocês não estão nem aí com esse papo ambiental. Eu espero que depois da disciplina vocês comecem pelo menos a prestar atenção. Mas é para ir mais leve, porque não é a atividade fim de vocês vão estar interessados em modelagem, vocês vão ter que saber integral, derivado, vai ter que fazer uma dezena de disciplinas de cálculo, enfim. Porque vocês querem produzir, querem ganhar dinheiro, ótimo. Então, a gente vai ter que fazer uma disciplina um pouco mais leve, um pouco mais dinâmica,
com mais conversa, com mais discussão, para vocês não ficarem fadados, não ficarem cansados com esse tipo de discurso que faz parte da minha realidade, porque eu sou especialista nisso. Então, nós vamos levar a disciplina de uma forma mais leve. Obviamente, a gente vai cobrar, mas a gente vai ter uma dinâmica completamente diferente do que vocês já viram até aqui. Nós teremos 5 professores responsáveis por essa disciplina. Nós nos reunimos, nós somos todos do Departamento de Ecologia, Gabriela Nardotto, Carlos Klink, eu, Pedro Togni e André Mendonça, nós somos todos professores do Departamento de Ecologia, todos formados, a maioria, se eu não me engano, todos são biólogos, formados com mestrado e doutorado em diversas áreas, em diversas especialidades. Gabriela é especialista em solos, em isótopos estáveis e nutrientes. Carlos Klink é especialista em políticas públicas, gestão de recursos, unidade de conservação, já fez parte do governo, da esfera federal. Eu sou especialista em água, mais especificamente em peixes de água doce, mas eu também tenho pesquisas com peixes recifais, então a gente tem um pouco de conhecimento em mar, mas meu conhecimento principal é em água doce, em rios e riachos. O Pedro é especialista em produção, ele trabalha muito, tem muito conhecimento com manejo florestal, com técnicas produtivas, em como produzir de forma melhor e de forma mais saudável. O André, ele também é especialista em mamíferos, ele tem uma grande experiência em gestão e políticas públicas voltadas à federação. Ele trabalha com mamíferos, tem uma especialidade, tem mestrado e doutorado em ecologia também. Então, enfim, cada um desses professores vai cuidar, entre aspas, de uma parte da disciplina. Como nós fizemos? Nós dividimos essa disciplina em blocos. Então, em cada semana de aula, vocês vão ter temáticas relacionadas a um determinado tema. E cada um desses temas vai ter um professor responsável que vai se sentir mais à vontade, vai ter uma especialidade naquela área. Então, vocês vão interagir com esses professores ao longo dessas semanas, de acordo com o tema. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje falando com vocês porque é o primeiro dia de aula, para explicar essa dinâmica, mas nas próximas semanas, quem vai falar com vocês será o professor André. Depois eu volto para falar sobre água, depois vem o Pedro, depois volta o André, depois vem o Carlos, depois vem a Gabriela, enfim. Vocês vão ter pelo menos 2 semanas com cada um desses professores para explorarem temas, explorarem coisas que estejam dentro da especialidade de cada um deles. E aí vocês vão ter o máximo de experiência, o máximo de... Vocês vão ter uma vantagem grande porque vocês vão estar tratando com especialistas naquele tema. Então, se vocês tiverem perguntas específicas daquele tema, por exemplo, se vocês me perguntarem coisas sobre solo, talvez eu não saiba responder, mas a professora Gabriela vai saber tudo sobre solo. Então, isso vai maximizar o aprendizado de vocês e vai possivelmente aumentar a dinâmica do curso. Vocês não vão ver sempre os mesmos rostos, vocês vão interagir com pessoas diferentes, vocês vão ver formas diferentes de ensinar e de aprender, e vocês vão poder fazer perguntas específicas para cada um desses especialistas. Como é que isso vai funcionar? Então, hoje, na verdade, a disciplina vai funcionar por semanas. Então, nessa primeira semana, cada um desses professores vai entrar nas suas respectivas turmas e vai falar com vocês sobre como a disciplina vai funcionar, qual que vai ser a dinâmica, passar informações práticas, para vocês se familiarizarem com essa dinâmica. A partir da semana que vem, já vai ter o professor André falando com vocês. Então, nas próximas 2 semanas, ele vai conversar com vocês sobre problemas ambientais e tendências globais e sobre funcionamento dos ecossistemas. Depois eu volto 2 semanas para conversar com vocês lá na semana do dia 22 de fevereiro, para falar sobre água e suas funções ecológicas, sua importância, seus impactos, enfim. E depois eu volto, sobre evolução, seleção natural e biodiversidade. Depois eu falo sobre água na semana do dia 1º de março. Depois, a professora Gabriela volta para conversar sobre clima e biodiversidade, depois para falar sobre solos. Nós vamos ter uma prova na semana do dia 22 a dia 25. Depois o André Mendonça vai voltar para falar com vocês sobre serviços ecossistêmicos e conservação da biodiversidade.
Depois o Pedro entra para falar sobre produção de alimentos, meio ambiente, agrotóxicos e alternativas de produção, incluindo manejo de pragas em sistemas agrícolas. Depois o Carlos vai falar com vocês sobre energia renovável, sobre financiamento verde, sobre licenciamento ambiental e coisas que estão acontecendo no dia a dia. Depois a gente vai ter mais uma prova. Então, a cada 2 semanas, vocês vão ver um professor diferente para arejar um pouco a disciplina, para mudar de assunto, para tirar dúvidas com outras coisas que sejam pertinentes para a formação de vocês e, obviamente, para a formação de vocês. Vocês têm algumas perguntas em relação a isso, por enquanto? Fiquem à vontade para me interromper, eu estou falando aqui, está todo mundo sem microfone, sem câmera, mas fiquem à vontade para me interromper, levantar a mão, ou simplesmente abrir a câmera, abrir o microfone e falar alguma coisa. Então, se tiverem perguntas, por favor, esse é o momento. Deixa eu ver se... Bom dia. Quando que vai ser introduzido o tema do trabalho e as informações? Mais para frente, a gente vai liberar essas informações aos poucos, não se preocupe com isso. Eu olhei aqui agora, o Victor falou, é por isso que o navio pesqueiro chinês estava sendo encontrado no mar da Argentina, possivelmente. Aí o Lindsay falou, usaremos o Moodle? Sim, daqui a pouco eu passo informações para vocês sobre isso. Então, vocês estão vendo aqui que tem entrega de trabalho final e provas. Ao longo das semanas, vocês vão ver exercícios aparecendo no Moodle e vocês vão ter que formar grupos para resolver esses exercícios. Mas não se preocupem, vocês vão ter tempo para fazer isso tranquilamente. Avaliação, vocês vão ter 2 provas ao longo do semestre, cada uma das provas valendo 30%, e o trabalho em grupo, esse trabalho que vocês vão ter que entregar aqui, ó, na semana do dia 26 de abril, ela vai valer 40%. Então, olha, o trabalho em grupo vale 40%. Isso significa que se você não entregou o trabalho em grupo, ou se você não fez o trabalho em grupo, você só vai ter 60% da nota. Se você tirou 10 em tudo, em todas as provas, talvez você passe com média 6. Agora, se você tirou 8 em cada uma das provas, provavelmente você não vai conseguir 8, 7, talvez você não vai conseguir passar. Então, para passar nessa disciplina, é fundamental que vocês façam todas as provas e que vocês entreguem o trabalho em grupo, porque cada um deles tem um pedaço grande para compor a nota final. A Júlia está perguntando se alguém fez disciplina, já alguém fez um grupo da disciplina. Então, se vocês quiserem, depois organizem-se aí. Vocês vão ter o Moodle para falar sobre isso, daqui a pouco a gente entra lá, e vocês vão ter também o Teams, onde vocês podem conversar, caso vocês queiram. O conteúdo da prova vai ser baseado em tudo que a gente vai apresentar, em livro, baseado nas discussões, nos vídeos, nos textos, enfim. Vocês vão ter material de sobra para estudar e vai ser baseado nisso que a gente vai tratar em sala de aula. Que mais? Trabalho em grupo. As instruções serão dadas, serão disponibilizadas no Moodle, né? Entrega de trabalho e tal, ao longo do semestre, e serão ampla e antecipadamente divulgadas para os estudantes. Então, não se preocupem agora, podem relaxar, aprender, ver como é a disciplina, se organiza bem, depois a gente vai começar a soltar as informações e vocês vão formando os grupos e fazendo os trabalhos. Todo mundo vai ter tempo, ninguém tem problema, não vai ser nada na correria, podem ficar tranquilos. E fiquem atentos aos prazos, né? Tem exercício, tem prova, tudo isso vai ter prazo e vocês vão ter que entregar. Entregou fora do prazo, dançaram, é 0 na nota, é 0 na prova. Não tem nem que falar essas coisas, mas é bom frisar. Arredondamento. Vocês sabem que as médias elas são dadas com uma casa decimal. As notas a gente vai dar sempre com 2 casas decimais, mas a gente vai seguir uma regra de arredondamento internacional, normal, para vocês terem a nota final. Então, 4,91, vocês vão ficar com média 4,91. Fiquei com média 4,94. Poxa, professor, precisava de, sei lá, 6 décimos para passar nessa disciplina. Eu precisava de pouquíssimo para passar nessa disciplina. Eu preciso só arredondar para 5. Você não pode arredondar para mim? Não, não posso. Por quê? Porque 6,94 vai arredondar para 6,9. 6,96 arredonda para 5. Mas 6,94 não. Então, a gente vai seguir uma regrazinha internacional de arredondamento, então
fiquem atentos a isso, porque a gente não vai ficar arredondando nota para ninguém. Ah, me falta 1/10 para subir para SS. Comigo isso não tem nem choro, nem me venha pedir nota, porque eu tenho pavor de aluno pedindo nota. Se vocês querem nota, façam exercício, façam as provas, estudem, se dediquem, enfim. Vocês vão ter chance ampla de passar com nota boa nessa disciplina, mas vai precisar da implicação de vocês. Fora isso, esteja no local na data da revisão de prova, porque às vezes a gente faz alguma questão errada, ou corrige alguma coisa errada, ou vê alguma coisa diferente, de repente a gente está na correria de lançar nota, bota um erro lá na planilha, então isso acontece. Se isso acontecer, não tem crise, não tem problema, vocês podem entrar em contato, vocês podem aparecer na hora da revisão de prova, vocês podem mandar e-mail numa boa, sem desespero, sem me xingar nem nada, que eu vou revisar, vou olhar tudo certinho, sem o menor problema. Isso faz parte, né? A gente sempre lida com muitos alunos por semestre, então um erro ou outro acontece, embora a gente não queira que isso aconteça, mas às vezes acontece e para isso vocês têm que estar preparados, têm que ter paciência também com isso. Meu objetivo não é prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Viu? Frequência. Então, ó, a frequência será aferida pela participação nas aulas síncronas. Isso que a gente estava fazendo aqui é uma aula síncrona. Então, às vezes a gente vai ter esse tipo de aula, às vezes não, a gente sempre vai ter esse tipo de aula pelo Teams, como vocês já sabem. E essas aulas vão ser gravadas, tá sendo gravado aqui, vai ficar disponível para vocês numa boa. E nos dias das provas também vai ter presença, né? Se você fizer uma prova, como você fez a prova, você vai ter presença naquele dia. Os estudantes que não puderem comparecer na aula síncrona ou que tiverem problemas com internet, enfim, deverão realizar uma postagem no fórum de dúvidas e discussões da matéria da semana para terem sua presença computada. Não conseguir vir à aula, não tem problema. A aula síncrona ela vai ficar gravada, o conteúdo vai estar disponível no Moodle, vocês vão poder assistir a aula, ver as discussões, eventualmente, se vocês tiverem perguntas e quiserem ter a frequência naquele dia que você faltou, poste uma dúvida. Eu vi tudo que aconteceu, eu assisti a aula síncrona depois, fiquei com uma dúvida. Vai lá e posta uma dúvida. Ou não fiquei com dúvida nenhuma, entendi tudo, vi as discussões, achei massa e tal, mas quero ganhar presença. Vai lá no fórum, faz uma postagem de alguma coisa relacionada ao tema de aula, traga um conteúdo novo, traz uma reportagem, traz um vídeo interessante que esteja relacionado com a discussão, compartilhe com o professor, compartilhe com os colegas e diga o que você achou. Achei legal esse vídeo porque ele mostra isso, está ligado com aquela temática do que a gente falou, assim, 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 acho que por isso a gente tem que pensar nisso. Um comentário, um post explicando, numa boa, sem problemas, que a tua frequência vai ser também computada naquele dia. Então, não só a presença em sala de aula, presença na aula virtual, na aula síncrona, como também a participação de vocês no fórum é importante. Mas eu já vim na aula síncrona, já tirei minha dúvida, estava lá, ou simplesmente não tive dúvida, mas eu vi, participei, olhei e tal, beleza. Preciso fazer a postagem? Não. Se você já veio para a aula, vocês todos que estão aqui, assim que terminar essa aula, eu tenho como baixar a lista de presença de todos que participaram, eu sei exatamente a hora que vocês entraram, quanto tempo vocês ficaram, se vocês entraram, saíram, eu sei que vocês estão fazendo isso, então eu vou ter exatamente a frequência de quem participou desse momento e vou computar a presença ou a ausência de vocês baseado nisso. Já estive na aula, já vi tudo, já participei, beleza, preciso postar? Não. Ponto final, espero o próximo conteúdo. Agora, se você faltou e quiser ganhar presença, você pode entrar na discussão e fazer uma postagem da forma como eu falei. E aí você vai ter a tua presença anotada. A postagem no fórum deverá levantar algum tópico de discussão ou deverá complementar o assunto abordado na matéria da semana, devendo incluir o envio de algum material complementar com vídeo, notícia, artigos científicos, por exemplo. Não é simplesmente falar, professor, me explica de novo o ciclo da água. Não, não é assim. Eu quero que vocês coloquem uma questão ou simplesmente tragam algum material que complemente. Não vou explicar a matéria, não vou responder uma pergunta que poderia ter sido, que foi respondida, que foi tratada em sala de aula. Eu quero algo complementar. Os estudantes serão avaliados em relação à sua participação e assiduidade na disciplina.
participação e contribuição para as discussões de conteúdo, realização e entrega de tarefas dentro do prazo estipulado. Então, vocês estão sendo avaliados o tempo inteiro. De preferência, participem, fiquem à vontade, vamos falar besteira. Se vocês têm uma pergunta que acham que é besteira, faça a pergunta, não é besteira, a gente vai conversar, a gente vai tratar dos temas que vocês tiverem, ou das perguntas que vocês colocarem, sem nenhum ressentimento, cordialmente, sem nenhum problema. Então, não se sintam acanhados em participar, em dizer alguma coisa, em trazer alguma coisa da realidade de vocês para a sala de aula. Vai ser um prazer enorme tratar com vocês esses temas. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Ok, então, seguindo. Bibliografia básica é o livro de ciência ambiental. Pode ser a versão antiga ou a versão nova traduzida, tanto faz. Na biblioteca, provavelmente, vocês vão encontrar esse livro. Talvez ele esteja até disponível online, no site da biblioteca. Deem uma olhada lá para ter essa referência. Se vocês não tiverem, não tem problema, a gente vai ter material disponível e tudo vai ficar disponível no Moodle, mas, de preferência, deem uma olhada nesse livro aqui, porque vale a pena. Tem outros livros que são complementares, que vocês encontrarem sobre os temas, fiquem à vontade para ler. Eu tive aula sobre o ciclo da água e eu quero aprender um pouco mais, só que eu não estou achando esse livro. Poxa, o ciclo da água, vocês vão encontrar em vídeos, vocês vão encontrar em um monte de outros livros, fiquem à vontade para ler. Contanto que não seja um material de conteúdo duvidoso, contanto que não seja alguma coisa muito esdrúxula, fiquem à vontade para usar o material, porque o conhecimento que a gente vai passar para vocês está bem sedimentado e vocês vão encontrar em várias fontes. Agora, se vocês encontrarem um vídeo, encontrarem um livro, alguma coisa que está parecendo estranho, tem alguma coisa que não está se encaixando muito bem, fiquem à vontade para mandar pergunta para a gente. Olha, procurei aqui tal material, esse vídeo, o que você acha disso aqui? Está certo, está errado, não é? Fake news, não é? Fiquem à vontade para mandar, que a gente vai conversar, a gente vai mostrar, eventualmente dar material complementar para vocês, terem a referência correta de como funciona, de como o conhecimento está naquela temática que vocês tiverem dúvidas. Moodle. Se vocês procurarem a disciplina Ciências do Ambiente, turma B, vocês vão conseguir encontrar o espaço da disciplina e com essa senha, CEAMB, Dias, tudo minúsculo, tudo junto, vocês vão conseguir se conectar, se inscrever nesse espaço. Com essa senha, vocês vão se inscrever na turma B. Saibam que todas as turmas desses 5 professores estarão dentro desse mesmo espaço no Moodle, Ciências do Ambiente, turma B. Então, apesar do nome ser turma B, porque fui eu que criei inicialmente, mas terão todas as turmas aí dentro. Então, quando vocês se inscreverem, vai abrir um espaço separado para vocês. Vocês vão estar dentro da sala de vocês.